Bom dia, meus amigos. Voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, hoje eu gostaria de falar sobre a vinha de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, versículo de 1 até o versículo 7. É interessante notarmos que nas Escrituras, Deus sempre estará nos comparando alguma coisa, seja individualmente, seja coletivamente. Aqui essa comparação é uma comparação coletiva, onde Deus vai estar comparando, no caso aqui, o povo dele, Israel, a uma vinha. Então vamos para o texto, capítulo 5, versículo de 1 a 7, que diz assim. Olha o canto, olha os pardais cantando aqui fora. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Cercou-a e, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. O que mais se poderia fazer à minha vinha e que eu não tenha feito? E por que esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e tornarei em deserto, e não será podada e nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, eis aqui opressão, justiça, eis aqui clamor. Então aqui o profeta Isaías está pedindo permissão para que Deus permita. Ele está dizendo: Senhor, me permita cantar ao meu amado. É um cântico que ele está cantando, é uma música a respeito daquilo que havia de acontecer à nação de Israel. Ele diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Então ele está dizendo: Senhor, me permita cantar ao Senhor. E a música que eu quero cantar é a respeito da sua vinha. No versículo 1 e versículo 2, ele diz: o meu amado, ele tem uma vinha no outeiro fértil. Então olha que interessante. Eu sempre digo que Deus, quando ele vai nos comparar, você vê muito Jesus fazendo isso, ele usa uma linguagem que é uma linguagem de fácil compreensão. Ele vai falar sobre, por exemplo, Jesus vai falar sobre um lavrador, que é um agricultor, ele vai falar sobre um construtor, um pedreiro, que são profissões que as pessoas tinham na época e as pessoas entendiam. Ele diz que o amado dele, no caso o Senhor, o nosso Deus, ele tinha uma vinha no outeiro fértil. Só que antes de plantar a sua vinha, diz que ele cercou-a e limpando-a das pedras. Pedras aqui representam as nações inimigas que podiam fazer com que Israel não produzisse ali na terra de Canaã. Diz que ele cercou tirou as pedras, plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, a torre onde ficariam os vigias, para que o inimigo não viesse na sua vinha, estragar a sua vinha. Então edificou no meio dela uma torre, onde ficava o atalaia, e também construiu no meio dela um lagar. O lagar era o local onde as uvas eram exprimidas. Lembrando que naquela época não existia geladeira, freezer, câmara fria. Como que ia guardar essas uvas? Então elas eram espremidas no lagar, pisadas e transformadas em vinho.
Então foi construído esse lagar, e depois que Deus fez tudo isso, diz que ele esperava que desse uvas boas, porém veio a produzir uvas bravas. O termo brava aqui quer dizer uvas venenosas. Eu gostaria de convidar você a passear pela Bíblia, abrindo nos Salmos. Vamos abrir em Salmos, nos Salmos 80. Salmos 80, e o versículo é o versículo de 8 a 16. Salmo 80. Salmo 80, versículo de 8 até o versículo 16. Quem conhece a história de Israel sabe que o profeta Isaías faz o prenúncio anunciando sobre, primeiro chamando as pessoas ao arrependimento, a nação de Israel, porque senão Deus ia castigá-los, enviando eles para uma outra terra. Isso vai acontecer, onde o reino do norte vai ser levado para a Síria e o reino do sul é levado para a Babilônia, tudo ali na Mesopotâmia. Tá certo? Então, vamos ver o que diz aqui no Salmo 80, versículo de 8 a 16, diz assim: trouxeste uma vinha do Egito e lançaste fora os gentios e a plantaste. Então essa vinha é a nação de Israel, ou seja, o povo de Deus que saiu do Egito, atravessou todo o deserto, onde foram introduzidos na terra de Canaã. Ele está dizendo aqui: o Senhor trouxesse essa vinha do Egito. Versículo 9: preparaste-lhe lugar, fizeste com que ela deitasse raízes e ela encheu a terra. A nação de Israel virou uma grande nação. Os montes foram cobertos com a sua sombra e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. E por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te. Nós te rogamos, atende desde os céus e vê e visita a tua vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Ela está queimada pelo fogo, está cortada e pereceu pela tua repreensão. Então, tudo isso aqui aconteceu depois à nação de Israel. Por quê? Porque não deram ouvido à voz do profeta. Você vai ver lá na frente o profeta Jeremias, que foi o que mais profetizou acerca do cativeiro, e as pessoas não acreditaram, preferiram ouvir mentiras. Vamos para o livro de Jeremias, já que estou falando de Jeremias. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 2, vamos abrir em Jeremias, capítulo 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, e o versículo 21. Jeremias 2, versículo 21. Vamos passear pela Bíblia. Jeremias 2, 21 diz assim: eu mesmo te plantei como vide excelente. Olha o que é que Deus está dizendo através do profeta Jeremias aqui. Eu mesmo vos plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha? Deus está dizendo, como isso foi possível? Como isso foi possível? Eu trouxe você do Egito, coloquei numa boa terra. Lembra que lá no versículo 1 e 2, lá no versículo 1, diz que era uma terra fértil. No versículo 2 diz que Deus limpou das pedras, fez uma cerca, construiu uma torre onde ficava o atalaia, construiu ali também um lagar onde as uvas eram espremidas, pisadas com os pés e transformadas em vinho. Diz que foi colocada vides excelente, Deus escolheu a dedo cada uma daquelas plantas. Deus está dizendo, como pôde isso acontecer? O que eu fiz de errado? Será que o erro está em mim? Deus está se perguntando. Ainda, quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos.
Em Marcos capítulo 12, no versículo 1, o próprio Jesus faz menção a esta vinha. Em Marcos capítulo 2 e no versículo 1 diz assim: começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. O próprio Jesus faz menção a esta vinha, uma vinha que foi escolhida por Deus, foi colocada numa terra fértil, foi tirada as pedras para que elas pudessem crescer e produzir, foi cercada para que os animais não entrassem e devastassem a vinha. Foi construída uma torre, onde ficava o atalaio, o vigia, vigiando 24 horas por dia. Foi construído também um lagar, onde aquelas uvas seriam transformadas em vinho. E o que aconteceu? No livro de Deuteronômio, gostaria que você fosse comigo no livro de Deuteronômio. Vamos lá. Livro de Deuteronômio, capítulo 32. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 32. Capítulo 32, versículos de 6 até o versículo 10, que diz o seguinte: recompensais assim ao Senhor? É assim que vocês me recompensam? Povo louco e ignorante? Não é ele o teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade e atenta para os anos das muitas gerações e pergunta ao teu pai e ele te informará, e aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, e quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. E por quê? A porção do Senhor é o seu povo Jacó, e a parte da sua herança achou-a numa terra sedenta e num ermo solitário, cheio de uivos, e cercou-o, e instituiu-o, e guardou-o como a menina dos seus olhos. Olha o cuidado que Deus teve com o povo dele, tirando do Egito, colocando dentro da terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. Israel tinha tudo para dar certo. Deus está dizendo como isso foi possível. Como muitas vezes nós crentes estamos num lugar onde nós podemos produzir e nós não produzimos nada. E Deus está perguntando, como isso é possível? Mas vamos voltar para o nosso texto de Isaías, capítulo 5, versículo 3 e 4, ele diz o seguinte, capítulo 3 e 4, ele diz, agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Olha o que é que Deus está dizendo. É a primeira vez e a única vez na Bíblia que Deus está pedindo que as pessoas o julguem. Que as pessoas coloquem ele em uma balança. Não existe uma outra passagem da Bíblia, um outro versículo, onde Deus se permita ser julgado pelo homem. Deus está dizendo, julgai-vos entre mim e a minha vinha. Deus está dizendo, se a culpa for minha de vocês não ter produzido, eu quero que vocês julguem. E eu vou assumir a responsabilidade. Julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Versículo 4. E o que mais se poderia ter feito a minha vinha e que eu não tenha feito? Deus está perguntando, será que existia alguma coisa a mais que eu pudesse ter feito a minha vinha e eu não fiz? O que mais Deus poderia ter feito na minha vida, na sua vida, e ele não fez? Então é por isso que ele diz, eu quero ser julgado por vocês. Julgai entre mim e a minha vinha. O que mais se poderia ter feito a minha vinha e eu não fiz. Porque se existisse alguma coisa
que eu pudesse ter feito e eu não fiz, eu aceito vocês me julgar e eu aceito ser culpado. Será que a culpa é minha? Deus está se perguntando. O que mais você poderia ter feito a minha vinha e eu não tenho feito? Mas Deus está dizendo também, se eu fiz tudo o que eu podia ter feito, e por que que esperando eu que a minha vinha desse uvas boas, ela veio a produzir uvas bravas, uvas venenosas, uvas que não podem ser colhida e comida. Lembra-se que Deus colocou a nação de Israel como luz para os povos. E Deus está dizendo, a culpa é minha de vocês não produzir? Existia alguma coisa que ainda eu podia ter feito e eu não fiz? Mas se eu fiz tudo o que eu devia ter feito, lembrando que lá no versículo 1 e 2, Deus diz que colocou a nação de Israel numa terra fértil, num outeiro fertilíssimo, que ele tirou as pedras representando as nações inimigas, ele limpou as pedras, ele cercou a vinha dele, ele construiu uma torre, ele construiu um lagar e ele plantou de excelentes vides. Deus diz, julgue entre mim e a minha vinha. E o que mais se poderia ter feito a minha vinha eu não fiz. E então por que que esperando eu que ela produzisse uvas boas, ela veio a produzir uvas bravas, uvas venenosas? Eu gostaria de convidar você, meu amado, a abrir sua Bíblia em 2 Crônicas. Vamos lá, livro de 2 Crônicas, lá fica depois de 2 Reis. Vem primeiro e 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 36 e versículo de número 19. 2 Crônicas 36, 19, que diz assim. Queimaram. É isso mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo. Eu acho que eu notei errado. Eu acho que é 2 Crônicas. Eu coloquei 2 Crônicas 36, 19, mas eu acho que não é. Me desculpa aí, deixa eu ver se é 1 Crônicas. Talvez eu tenha notado errado, meus amados. Também não é. Deixa eu ver se eu acho o versículo. Meus amados, me perdoem, eu tô fazendo a referência errada. Na verdade, é. Eu acho que é. Eu acho que é Jeremias. Deixa eu abrir em Jeremias, meus amados. Eu vou abrir em Jeremias, que eu acho que é Jeremias, capítulo 2. Se não for, eu pulo o versículo, tá bom? Mas eu vou abrir em Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, versículo 5. É isso mesmo, Jeremias, capítulo 2, versículo de 5 a 7, que diz: Assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos, e não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito e que nos guiou através do deserto por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, e por uma terra pela qual ninguém transitava e da qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para que comerdes do seu fruto e o seu bem, mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. Olha o que é que Deus está dizendo. Olha só o que é que Deus está dizendo no versículo de 5 a 7. Deus diz no versículo 7, eu vos introduzi numa terra fértil. O que aconteceu à nação de Israel? Eu vos introduzi numa terra fértil. Vocês comeram dos frutos, comeram dos seus bens. Só que quando entrassem nela, vocês contaminaram a terra. Vocês contaminaram a minha terra,
a minha herança e vocês fizeram abominações. Quem conhece a história de Israel, teve período que eles serviram a Baal, a Astarote, a rainha dos céus, a Moloque. Alguns reis mataram seus próprios filhos em sacrifício a Moloque. O que aconteceu? Gostaria de convidar você ainda, meu amado, ainda no livro de Jeremias, no capítulo 7 agora. Eu estou tentando encurtar para que não fique cansativo para você, mas no capítulo 7 de Jeremias, e o versículo de 25 até o versículo 26, olha lá. Jeremias 7, 25 e 26 diz assim, ó. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito, até o dia de hoje, eu vos enviei profeta, todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os, mas não deram ouvidos, e nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a seu serviço e fizeram pior do que os vossos pais. Deus está dizendo que essa nação aqui, que ele está falando através do profeta Jeremias, fizeram ainda pior do que as gerações passadas. Vocês fizeram pior do que os vossos pais. No Evangelho de Mateus, vamos lá, meus amados. Evangelho de Mateus, capítulo 23. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Mateus 23, e o versículo é o versículo 37. Mateus 23, 37 diz assim. Olha só o que diz aqui. 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, e que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Quantas vezes eu quis fazer isso e vocês não quiseram? Aqui Jesus está falando isso porque ele está próximo à sua crucificação. Matavam os profetas lá no passado, apedrejavam, e aqui vão crucificar ao Salvador. O que mais se podia fazer a minha vinha e que eu não tenha feito? Deus se pergunta. E para terminarmos, vamos voltar lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 5, versículos 5 e 6, estamos quase terminando. Versículos 5 e 6. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Lembra que Deus está dizendo, tinha alguma coisa que eu podia ter feito? Não, não tinha. Deus fez tudo o que precisava ter feito. E já que eles produziram uvas bravas, Deus está dizendo, agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que ela seja pisada. E a tornarei em deserto, e não será podada e nem cavada. Porém, crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Então lembre, o que mais se poderia ter feito e Deus não fez? Não, Deus fez tudo que poderia ser feito. O que mais, meu amado, Deus poderia ter feito a mim e a você que Ele não tem feito? Não, Ele fez tudo. Se nós não produzimos, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Se Israel não produziu, se ele não foi luz para as nações, a culpa não é de Deus, a culpa é da nação de Israel. Então Deus está dizendo, já que vocês não fizeram o que eu esperava que vocês fizessem, eu vou dizer o que eu vou fazer a vocês. Eu vou derrubar a parede e vocês serão pisados. Isso aconteceu quando veio a Síria em Israel, no Reino do Norte, e levou Israel cativo para a Síria. Isso aconteceu na época de Jeremias, quando veio Nabucodonosor e levou o Reino do Sul para a Babilônia, onde eles foram escravizados por lá. Isso aconteceu. Deus está dizendo, já que vocês não fizeram o que eu esperava, vocês vão ser escravizados, vocês vão ser pisados. É o que Deus está dizendo a eles. Agora sim, meus amados, é o versículo que eu gostaria de ler, que eu citei errado naquela hora, que é 2 Crônicas 36. Agora podemos ir lá, em 2 Crônicas, capítulo 36 e versículo 19. 2 Crônicas 36,
19. Olha o que é que aconteceu aqui. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios foram queimados a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. Mas Deus já havia dito que isso aconteceria. Por quê? Por causa da rebeldia de Israel. Porque a vinha de Deus não produziu uvas boas. Mais um versículo aqui, meus amados. Em Salmos 80, nós já lemos esse versículo, mas eu gostaria de ler de novo esse versículo, porque no Salmos 80, e o versículo é o versículo de número 12. Salmos 80, versículo número 12 diz: E por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? Ora, Senhor, por que o Senhor fez isso conosco? Nós não estamos entendendo. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Por causa do pecado de Israel. Porque Deus esperava, como ele disse, que a sua vinha produzisse uvas boas. Porém, veio a dar uvas bravas, uvas venenosas. Ainda no livro de Salmos, no Salmos 89, versículo 40 e versículo 41. Salmos 89, 40 e 41 diz: Derrubaste todos os seus muros e arruinastes as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam. Ela é um opróbrio para os seus vizinhos. Exaltastes a destra dos seus adversários. É o versículo 40 e 41. Eu estou lendo. Derrubaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações, e todos os que passam pelo caminho o despojam. Ela é um opróbrio. Era uma vergonha para todos os seus vizinhos até aqui. Então isso já foi pré-anunciado pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias e outros profetas que profetizaram e pregaram para que a nação se arrependesse. Eles não se arrependeram. Ainda gostaria de convidar você a voltar no livro do profeta Isaías. Vamos ler o profeta Isaías, capítulo 7. Olha que interessante, capítulo 7, versículo 19 a 25. Isaías 7, do 19 ao 25. Diz assim, 7, 19 a 25 diz: Todas elas virão e pousarão nos vales desertos e nas tendas das rochas, em todos os espinheiros e em todos os arbustos, e naquele mesmo dia rapará o Senhor como a navalha alugada, que está além do rio, e com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente. Então o reino da Síria veio e levou Israel cativo para a Síria, e trouxe pessoas de outras localidades e colocou em Samaria. E Nabucodonosor virá também, e levará o reino do sul para a Babilônia. E continua dizendo: Sucederá naquele dia que um homem criará um novilho e 2 ovelhas. E acontecerá que por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerão manteiga e mel comerá todo aquele que restar no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 siclos de prata, será para a sarça e para os espinhos, para os espinheiros. Com arco e com flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarças e espinheiros. E quanto a todos os montes que costumavam cavar com enxadas, para ali não irás, por causa do temor das sarças e dos espinheiros, porém servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisadas pelas ovelhas. É isso que aconteceu no futuro a Israel. A vinha de Deus que não produziu uvas boas, mas veio a produzir uvas bravas, uvas venenosas. E no livro de Jeremias ainda, meus amados, vamos lá em Jeremias no capítulo 25. Em Jeremias capítulo 25 e o versículo 11, Jeremias 25, 11 diz: E toda essa terra verá ser um deserto e um espanto, e as nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Então veja que eles foram para a Babilônia, reino do norte,
para a Síria, Reino do Sul para a Babilônia, onde eles serviriam a Babilônia, seriam escravizados por 70 anos. Mas voltando para o livro de Isaías, capítulo 5, versículo 7, para nós terminarmos, para que não fique muito comprido o vídeo, diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias, e esperou que exercesse juízo. Eis aqui opressão, justiça, eis aqui clamor. O que Deus esperava da sua vinha? Que eles exercessem juízo. O que Deus espera dos crentes de hoje? O que Deus espera de mim e de você? Que nós exerçamos juízo. Então nós somos a vinha de Deus. Nós somos a vinha de Deus. E o que Deus espera de mim, meu amado, e de você, é que nós, como vinha de Deus, venhamos a produzir uvas boas e não uvas venenosas. Agora, a pergunta que fica hoje, nessa manhã, é: eu tenho produzido uvas boas? Uvas que possam ser colhidas e comidas? Ou será que eu tenho produzido uvas bravas, uvas venenosas? Eu quero, meu amado, que você faça essa reflexão. Qual tipo de uva você tem produzido? Você tem produzido uvas boas? Ou você tem produzido uvas bravas, uvas venenosas? Quero agradecer desde já você que é inscrito no canal, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aí, o seu like de gostei. Compartilhe esse vídeo, eu peço encarecidamente mesmo que você compartilhe esse vídeo. Se for importante para você, pode ser importante para pessoas que você conhece. Então, curta e compartilhe para que o YouTube indique também esse vídeo para mais pessoas. Forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um.